Olá, queridos amigos que acompanham a Federação Espírita do Rio Grande do Norte nas suas palestras virtuais, pelas redes sociais. Estamos aqui novamente, primeiro agradecendo a oportunidade a Jesus do trabalho, de estarmos aqui juntos, fazendo a reflexão dos seus ensinamentos, agradecendo os queridos amigos. Estamos com saudade da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e a todos os nossos irmãos queridos que acompanham por este canal a mensagem de Jesus e da doutrina espírita através desse modo de divulgação. Hoje estamos aqui para comentar um pouco sobre a parábola dos talentos que Kardec incluiu no capítulo 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, no grande tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. A parábola dos talentos é uma parábola que a grande maioria de nós já ouviu falar ou conhece, uns um pouco mais aprofundado, outros menos. A palavra talento, ela por si só já é muito conhecida, com algumas interpretações atuais, mas antes de nós entrarmos propriamente, na parábola, na análise da parábola, é interessante a gente fazer um resumo, tá? Não vou ler a parábola toda, mas fazer um resumo. E um senhor, ele entrega aos 3 servos uma quantidade de talentos diferentes. Um ele entrega 5, outro ele entrega 3, outro ele entrega 1. E ele pede para tomar conta dos talentos. E quando ele retorna, depois de um tempo, o servo que tinha recebido 5, multiplica por 2 vezes e produz mais 5, ou seja, um total de 10. O outro que tinha 3 produziu mais 3. E o outro que tinha 1 ficou com medo, achando que o Senhor era muito severo, apesar de saber que esse Senhor tinha capacidade de semear onde não se semeia, de colher onde não se colhe, e enterrou no buraco e não produziu nada. E aí o Senhor vai dizer de que esse foi um mau servo, porque não produziu nada, mesmo sabendo das capacidades que o próprio Senhor tinha, e que podia pelo menos ter deixado, na mão dos banqueiros, para que ele, quando voltasse, recebesse pelo menos a mesma quantia e com alguns juros. E depois diz, olha, tira esse, dá para o que produziu mais, vou tirar de você, vou dar para produzir mais, e você vai ficar sem nada, vai ter choro e ranger de dentes, E toda essa metáfora que Jesus utiliza. Mas é interessante nós inicialmente compreender algumas palavras-chave, por exemplo, como a palavra talento, que a época de Jesus tinham vários significados, dentre eles, um talento era uma medida de peso, por exemplo, peso de prata, então, em torno de 30 e 60 quilos de prata. Então, quando você pedia um talento, ou valia um talento de prata, era entre 30 e 60 quilos. O talento, vamos dizer assim, poderia valer 6 mil denários, romanos, onde geralmente cada denário equivale a um dia de trabalho. Então, era uma quantidade boa, vamos dizer assim, daquela medida de valor. Não era uma quantidade pequena, mesmo um talento. Então, por aí, por si só, a gente já começa a entender de que, primeiro, os servos não são iguais. Consequentemente, a capacidade e a aptidão de cada um deles não são iguais. Por isso que a quantidade recebida por cada um é diferente, sendo que na nossa cabeça, ainda concreta, do espírito ainda que está muito arraigado à matéria, a coisa concreta, pela questão numeral, a gente entende 5 maior que 3, que é maior que 1,
então aquele parece ser melhor, e não entende, na realidade, o nível de profundidade espiritual da parábola. Olhar uma mensagem do Cristo sem aprofundar na espiritualidade, ou seja, essa mensagem não é para a matéria, essa mensagem é para o Espírito que está encarnado e que vai utilizar do conteúdo espiritual para o nosso caminhar na encarnação. Então, sabendo disso, nós temos, por exemplo, daí a escala espírita, com espíritos nos mais diversos graus. Então, Jesus vai dizer, olha, quem muito se tem, mais se dará. Por quê? Porque os espíritos superiores, os espíritos crísticos, têm uma capacidade de utilizar das suas condições espirituais, vamos substituir aí o nome talento por suas condições espirituais, de produzir muito mais. Como que nós vamos comparar, por exemplo, eu e Jesus? Não tem comparação. A quantidade de talentos, entre aspas, que o Cristo possui e a sua capacidade de produtividade, é claro que ela é muito superior, por exemplo, à minha. Um espírito imperfeito, encarnado num planeta de provas e expiações, cheios de dificuldades e conflitos internos. Mas isso não significa que Deus, que é o Senhor, não tenha me dado talentos, ou seja, possibilidades, ou que eu não possua possibilidades espirituais, como você que está aí me assistindo também. Todos nós temos os ditos talentos, não no aspecto de fazermos coisas excepcionais, mas nós recebemos algo se nós temos a nossa consciência, né? Nossa mente preservada. Se nós temos capacidades preservadas, sejam elas físicas, mentais, nós temos talentos a administrar e a multiplicar. Então, eu tenho os talentos, como você também, tem os talentos necessários para a nossa progressão nessa encarnação. Então, a gente precisa entender que se nós formos, vamos dizer, o servo com um talento, nós devemos multiplicar esse talento, utilizá-lo conforme as leis de Deus que estão na nossa consciência, no nosso ambiente em que Deus nos colocou. Porque o nosso ambiente, geralmente, ele é restrito. Por quê? Porque como nós somos crianças espirituais, Deus nos coloca num cercadinho muito limitado a nossa ação. Por quê? Porque sabe que como criança, aquela criança que está começando a andar, ainda está na infância espiritual, se sair ali do cercadinho é capaz de cair, se machucar, ou quebrar alguma coisa, né? Ou machucar alguém, né? Ir lá e dar uma mordida em alguém. Então ele bota a gente num cercadinho. Mas isso não quer dizer que nós não temos as possibilidades de utilizar o que temos ali para realizar o bem. Porque a finalidade da encarnação, não é, como está no Livro dos Espíritos, prova, expiação e realizar a parte que nos cabe na obra de Deus. Então, nós temos a parte que nos cabe, que é utilizar das nossas possibilidades que Deus nos permitiu e que nós já desenvolvemos de outras encarnações e algumas que nós precisamos desenvolver para o bem coletivo, onde nós estamos. Então, paternidade e maternidade, um talento. Você, mas eu não sou pai, não sou. Então, você tem um talento. Uma atividade profissional qualquer que seja,
um talento para multiplicar, uma possibilidade de atividades no ambiente espírita, vamos dizer assim, que esse ambiente que nós estamos aqui agora, mas no ambiente protestante, hindu, nas religiões de ascendência africana, onde quer que seja que estejamos no meio em que possamos desenvolver atividades, eis que Deus nos permitiu um talento e que nós seremos cobrados por esse talento. Se de uma forma, vamos dizer assim, mais superficial, nós considerarmos o talento só a questão financeira, e aqueles que têm alguma questão financeira, de um padrão financeiro que possa ser útil a alguém, também é um talento que deve ser multiplicado sempre em benefício do próximo, da coletividade. Então, Kardec sempre comenta e vai dizer que não há ninguém que não possa fazer uma caridade. A caridade, ela é a caridade beneficente e tem a caridade moral. Então, se eu tenho já os talentos espirituais, qualquer que seja, que eu possa desenvolvê-los em benefício do meu próximo. Então, se eu já tenho o talento da paciência, que ele vale, vamos dizer, que eu possa multiplicá-lo, tendo mais paciência. E assim nós vamos progredindo com as virtudes. Se eu tenho a renúncia, que eu possa multiplicá-la. E é por isso que Jesus, no final da parábola, ele vai dizer assim: a quem muito tem, mais se dará. Por quê? Porque à medida que nós vamos multiplicando as nossas capacidades espirituais, vai se ampliando as possibilidades para que nós prossigamos na nossa evolução para um dia sermos espíritos perfeitos. Por quê? Porque nós vamos começando, né, a aumentar, a sair do cercadinho, porque Deus já olha que nós temos algum grau de maturidade, e aí nós vamos ganhando mais possibilidades para colocar os talentos à disposição do próximo. É interessante que numa mensagem que está na revista Espírita, não vou me lembrar, tá? O nome agora me veio agora isso, em que é perguntado a um espírito por que ele ajuda um encarnado lá, numa reunião da sociedade espírita. Ele vai dizer, porque se eu conseguir ajudá-lo, eu vou ter a possibilidade de ajudar mais outras pessoas. E se eu conseguir ajudar essas outras pessoas, eu vou ter possibilidade de ajudar mais outras. E assim eu vou ampliando minha capacidade de ajuda a mais e mais irmãos. Então, essa é a multiplicação dos talentos que Deus nos deu. Ou seja, nós temos o gene divino que precisa ser ativado pelo livre-arbítrio e pelo entendimento do amor ao próximo, da caridade no seu aspecto mais sublime, e assim desenvolver a maioria dos nossos talentos. Nós sabemos das nossas próprias dificuldades, né? Quais são as barreiras? É o egoísmo, o orgulho, a falta de fé, a insegurança, a vaidade. Então, tudo isso é como se nós colocássemos o talento dentro do buraco e deixasse lá. Então, meus queridos amigos, que a parábola dos talentos possa fazer com que eu, com que você, primeiro vamos refletir quais talentos nós temos. Quais possibilidades? Às vezes a gente, na reflexão, no conhece a ti mesmo, ainda estamos ali sem entender direito. Mas à medida que nós vamos trabalhando o autoconhecimento,
fazendo nossas reflexões e pedindo a Deus que não escondamos no buraco as possibilidades que nós temos em benefício do nosso próximo mais próximo e da coletividade, com certeza, a espiritualidade amiga irá nos amparar e irá fazer com que as nossas potencialidades, qualquer que seja, porque ninguém é melhor do que ninguém perante Deus. Somos todos iguais, filhos de Deus, e Deus nos ama igualmente. Então, se o amor de Deus é igual, é isso que importa, que nós sintamos que o amor de Deus é igual, mas que também o pai quer que os filhos se desenvolvam. E para isso, a importância de colocarmos os talentos, entre aspas, claro, de uma forma metafórica, em benefício do próximo, da coletividade e, consequentemente, irá multiplicar em nosso benefício, como disse o Cristo Jesus, a quem mais tem, mais se dará. Ou seja, se você desenvolve mais amor você vai ter. Se você desenvolve mais a caridade, mais caridade você vai ter. E assim nós iremos progredir na senda para a verdadeira felicidade, a felicidade perene, que é a felicidade dos espíritos puros. Jesus nos abençoe. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e que nós possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Fiquem em paz.